Olá pessoal, hoje estamos aqui para contar a história do seu José Luiz dos Santos, 88 anos, nascido em Florianópolis, acertei? Nascido em Florianópolis. E a família teve uma ideia muito incrível, que foi fazer perguntas específicas para poder contar essa história e costurar o retalho dessa colcha de retalhos. Então, eu vou começar primeiro com a pergunta do Vinícius Neto. Seu Zé Luiz, meu nome é Vânia Mara, meu esposo é o cameraman André Maurício, estamos muito honrados e felizes por estarmos fazendo esse vídeo. Tudo bom, seu Zé Luiz? Tudo bem, tá tudo bem, Então, tudo legal. O Vinícius pergunta, qual foi o melhor time de futebol que o senhor achou na sua época? O melhor time de futebol foi um time da Hungria, 1974, o Honvéd. E qual foi o melhor jogador de futebol que o senhor viu jogando? Indiscutivelmente, Pelé. Pelé foi. Garrincha chegou um pouquinho aos pés dele, mas o Pelé era sublime. Pelé tinha uma torcida própria. Pelé era do Santos, na época, mas ele tinha uma palmeirense, São Paulino, corintiano torcendo pelo Pelé. Eu vi muitas vezes, a exemplo que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que a torcida contrária do Real Madrid bateu palmo no fim do jogo. Eu vi muitas vezes as pessoas, todo no estádio, batendo palmo para o Pelé. Pelé é a coisa mais linda que aconteceu no futebol. Coisa mais linda. Se falar as coisas do Pelé, é a coisa assim, indescritível. A pessoa vai achar que é bobagem. Eu vou contar um fato do Pelé. Eu trabalhei no Bauru Atlético Clube e fui muito amigo do técnico, famoso. Ele era famoso no Brasil porque ele era um grande jogador e era técnico do juvenil do Baque, treinava o Pelé. Ele, numa viagem que nós fizemos de Bauru para São Paulo, ele me contou umas 10 facetas do Pelé que foram coisas extraordinárias. Uma delas, talvez seja a que mais me sensibilizou, foi a seguinte: ele reunia o time, Dorival de Brito, o nome dele, Dorival de Brito. Ele reunia o time e dizia: olha, gente, quando vocês estiverem querendo fazer gol, vocês têm que olhar para o gol e ver onde o gol está, para que vocês não errem. Esse time do Baquinho, chamava-se Baquinho, ele foi tão maravilhoso a época que ele existiu, que ele recebia convite de todos os grandes times do Brasil para jogarem em todos os lugares. Então, um dia, não sei contra que time, o Pelé estava, e o Dorival disse para ele: olha, se alguém fizer gol sem olhar para onde é que está a trave, eu tiro do time e substituo. Primeiro tempo, terminando o primeiro tempo, o Pelé fez um gol de calcanhar. Ele fez um gol de calcanhar. Isso que eu estou falando é verdadeiro, viu? E foi gol. Dorival de Brito ficou uma vara com o Pelé. Terminou o primeiro tempo, Dorival chamou o time e disse: seu Pelé, você sai, vou substituir você. Por quê, professor? Porque você sabia, quando ele disse que para chutar em gol, você tem que ver o gol. E você fez um gol de calcanhar, um gol de costa. Mas eu estava olhando para a minha trave lá do outro lado. Legal. O negão era extraordinário. Então, tive o prazer de tirar uma fotografia que todos vocês devem ter visto na decorrência do meu tempo com o Pelé. Frequentei a casa do Pelé lá no Canal 3, conheci muito Dondinho, Dona Estela, a mulher, a mãe do Pelé, e fiquei amigo, porque o Santos treinava
E as bolas do treino, eles mandavam para o Bauru, porque o Bauru era um time pequeno, era um time que precisava das bolas para treinar. Não havia tanta bola em Bauru para poder realmente eles comprarem. Então eu ia, todas as vezes que eu vinha a São Paulo, eu ia lá no Canal 3, pegava as bolas que já estavam lá e levava o BAC treinar. Então eu fiquei mais ou menos, eu fiquei mais amigo da dona Esther, do Nino, que do com o Pelé, porque eu ia praticamente de 15 dias na casa dele, tomava café, eu tinha muita intimidade com a família do Pelé. Com o Pelé não, porque o Pelé quase não se via. Mas então, eu estou continuando essa fala. O Pelé foi uma pessoa extraordinária. E é o seguinte, Pelé passou por todas as vicissitudes que uma pessoa de fama passa. Ele foi roubado por um tal de Manolo Manuel, uma coisa assim. Era um espanhol que montaram uma casa de material de construção e o cara roubou o Pelé de toda maneira. Pelé nunca falou no assunto. O Pelé, quando saiu do Santos e foi jogar no Cosmos, ele foi justamente porque ele estava falido. Ele estava falido, porque esse Manolo levou todo o dinheiro dele. E ele nunca disse nada a ninguém, nunca se queixou, porque ele achava, e isso ele não disse para mim, disse para o pai dele, que ele era o culpado, porque se ele escolheu o Manolo, ele era o culpado daquilo que aconteceu. Então, veja bem a mentalidade desse jovem hoje, que está hoje com mais de 80 anos, passou por várias cirurgias, e todos nós que vimos o Pelé jogar, sobretudo o Vicente. Paulo também viu alguma coisa do Pelé, mas o Vicente viu mais porque o Vicente frequentava mais futebol, porque o Paulo ia no São Paulo. E o Vicente era mais erudito, ele ia Palmeiras, e o Adílio, nós íamos, eu e o Adílio, em qualquer jogo do Santos, para ver o Pelé jogar. Okay. Nós tivemos uma cena memorável. Eu jogava Grêmio e Santos no Pacaembu. Nossa família foi toda. E quem lembrar disso, veio um compadre meu chamado Heitor Valente, de Porto Alegre, com uma mulher. Ele era conselheiro do Grêmio e jogava Grêmio e Santos. Então nós tínhamos a nossa delegação, teve que ir de Kombi, nós fomos todos, parece-me que o motorista foi o Paulo, parece-me, não lembro. E jogou, houve o jogo. Na metade do jogo, o Gilmar era o goleiro do Santos. O Gilmar se machucou. E naquela época não havia substituição. O Pelé foi pro gol. E o meu compadre, que era anti-Pelé, porque ele era gremista e não gostava do Pelé, aliás, o Pelé nunca jogou bem em Porto Alegre, levantou no Pacaembu e disse: vocês são todos uns idiotas, esse negão aí não vale tudo, porque a torcida aplaudiu em pé, ele empurrou. São passagens que a gente nunca viu, vocês são todos uns idiotas, só porque esse negão foi pro gol, vocês aplaudem dessa maneira. Aí eu falei, deixa, veja o que ele vai fazer. Santos ganhou o jogo 3-2. E houve um jogo em Bauru contra o Noroeste. O Pelé jogando mal, marcado e jogando mal. Quando faltava 15 minutos para terminar o jogo, a torcida do Noroeste esboçou, a palavra certa é essa, esboçou uma vaia. A torcida do Noroeste. Aí o Pelé olhou assim para a torcida e riu. Ele não fez gesto, né? Em 15, e o Noroeste estava ganhando o jogo de 1-0. Em 5 minutos ele marcou 2 gols. Quer dizer, o Santos ganhou 2-1. Então, são coisas que a gente não esquece. Garrincha foi diferente. Garrincha era um palhaço. Garrincha era um comediante. O Garrincha entrava para brincar.
Pelé não, Pelé era um homem sério, jogava sério, queria ganhar todos os jogos. E eu fico a tarde inteira conversando com vocês sobre Pelé, porque eu tenho muita coisa para contar a respeito de Pelé, porque acompanhei o Pelé desde o Baquinho, me emociono quando falo, desde o Baquinho, batia muito papo com o Dorival de Brito. O Dorival de Brito foi um dia na empresa que o Adílio trabalhava, a Home Insurance, que ficava na Avenida São João. Memória boa. E o Adílio perguntou assim para ele, Sr. Valdemar, porque o Valdemar de Brito era irmão de um cidadão chamado Filó, o primeiro brasileiro que jogou na Argentina, no tempo que a Argentina era o melhor time do mundo. O Filó foi. O Adílio perguntou para o Valdemar de Brito, Valdemar, quem é que joga mais futebol nessa vida? Ele falou, é o Pelé. Não tem outro igual a Pelé. Então eu digo Pelé. Agora nós vamos sair para uma história, para uma pergunta que o Vinícius fez e que o Vinícius fez. O mesmo Vinícius? O mesmo Vinícius. Só que e a Nádia, sua filha, fez. Então, como a pergunta é a mesma, eu vou te perguntar. O Vinícius pede que você fale um pouco mais do vô Adílio. E a Nádia, sua filha, pergunta desse jeito. Pai, eu sei que o senhor veio de uma família de muitos irmãos. Qual o irmão que mais influenciou o senhor? Eu tinha 8 irmãos. 7 comigo, 8. Carmen, João, Clarijundo, Carlito, Amália, Adílio, Lorival. O que me influenciou mais, o que me ajudou mais e que me socorreu mais foi o Adílio. Adílio era uma alma que não existia nesse mundo. Eu só comparo mais ou menos o Adílio com a Nelze. Porque tem uma pergunta aqui aí na frente que fala da Nelze. Só que o Adílio era mais sem vergonha. E o Adílio bebia. E quando a pessoa bebe, ele fala o que quer e o que não quer. Não é verdade? E às vezes ele pegava umas mentirinhas que eu tinha que estar corrigindo. Ele, no casaco dele, onde nós frequentávamos um lugar que nós íamos tomar pinga toda tarde, no fim do expediente, e ele contava as vantagens dele. Uma das passagens mais bonitas que eu tive do Adílio foi o Adílio a bordo do navio do Rosa da Fonseca, que nós fizemos uma viagem de 30 dias. Márcia, Maísa, Adílio, eu, Maria, Nádia e Lídia. E quando chegou em determinado ponto, numa ilha, porque nós íamos pegar água, porque na confluência, há uma confluência do rio Amazonas com o Tocantins, justamente nessa cidade que eu agora esqueci o nome. E o navio baixou todas as baleeiras e o Adílio, e para ir à cidade, enquanto eles pegavam a água doce que vinha aqui, e as águas tinham cores diferentes. Nós filmamos tudo isso e foi uma coisa mais bonita da viagem. E quando nós vimos o Adílio, de repente nós estávamos voltando, vi o Adílio numa das baleeiras, gesticulando, que a baleeira deu uma pane, e ele se tornou comandante da baleeira, e mandando os marinheiros fazer isso, fazer aquilo. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi. A bordo desse navio, o Adílio gostava muito de jogar. Então toda noite ele ia jogar. Perdeu tudo que ele levou. Não chegou nem em Manaus com dinheiro. Ele não tinha mais dinheiro nenhum. E ele fez amizade a bordo do navio desse tipo transatlântico, paquete, que chegou ao que o italiano chama. Normalmente, as pessoas que viajam de navios, elas têm um poder aquisitivo melhor. E nesse lugar, que era da primeira classe, que nós chamamos de segunda classe, nós 8,
havia uma gente, dono das lojas americanas, inclusive. O Adílio dizendo, de passagem eu ouvi o Adílio dizer, ele perguntou para ele, o que o senhor fez na Marinha? Eu fui capitão de mar e guerra. Ele era um simples marinheiro. Mas quando ele bebia alguma coisa, sai de baixo. E essa é uma passagem que eu não esqueço mais. Mas o Adílio é uma figura singular. Ele era um homem pobre que foi trabalhar nessa Home Insurance. A Home Insurance percebeu nele muita potencialidade e ele era vistoriador da Mesbla, Mestre Ibragé, em São Paulo. E eles convidaram o Adílio, em razão dos conhecimentos que o Adílio tinha de sinistro. Sinistro é aquela condição de perda de mercadoria, navio bate, encalha, qualquer coisa, vai lá o Adílio para fazer a vistoria do que sobrou. E o Adílio era muito esperto. E de repente ele ficou rico. Porque tinha os judeus que compravam tudo que o Adílio orçava por baixo. E ele dizia assim, eu falei, ô Adílio, um dia você vai cair do cavalo. Ele dizia, deixa eu cair do cavalo, mas vou cair do cavalo rico. E ele ganhava o que ele queria, mudou de casa, comprava carro para a mulher, comprava carro para o Maurício. E ele viveu nababescamente. Ele não escondia, justamente. Ele ganhava um salário, em hipótese hoje, um salário de 3, 4 salários mínimos. E tinha uma vida no melhor lugar do bairro, com uma casa que era imensa. Vivia cheia de gente, festa para tudo quanto era lado. Ele vivia como um marajá. E ele não escondia. Ele não escondia, porque eu falava, eu digo, menos. Ele, não, eu quero gastar mesmo, e gastar porque eu vou ganhar sempre. Mas chegou uma época que eu vou falar uma coisa muito interessante que vocês não perguntaram. Inclusive, na primeira vez, o Mauro Brasil perguntou o que houve a debacle da família. Ele pensava que fosse a minha irmã mais velha, de Carmen. Eu fosse a mamãe que tinha morrido. Não. Foi o Adílio. O Adílio, em determinada hora da vida dele, ele cismou de colocar uma fábrica. Chamava-se Cadiplast. Uma fábrica de plástico, saco plástico. Com os sócios que ele arranjou, inclusive o maior sócio que ele era o Damião. O Damião era o reserva do Adílio lá na Home Insurance. Trabalhavam juntos. Entendeu? Esse Damião era uma águia. Falava bem inglês. O Adílio se tornou sócio dele porque o Adílio não falava inglês. E tudo que eles falavam, tudo que eles faziam era escrito em inglês. Então, o Damião arranjou uns sócios, fizeram essa fábrica e quebraram essa fábrica. O Adílio não teve nenhuma participação. E o Adílio tinha bens. Ele tinha casa em Santos, tinha vários carros. E eu estava de férias por causa da minha sinusite na real, e eu fui arranjar um emprego, foi a minha primeira experiência em venda. E eu fui vender terreno nessa praia. E vendi um terreno para o Adílio e vendi um terreno para o Lorival, porque a praia era linda. Vinha saber depois, e essa fábrica do Adílio foi à falência. E tomaram tudo do Adílio. E vinha saber, posteriormente, que o cidadão que morava na mesma praça, que ele era um promotor público, ele tinha tomado terreno, ele fez um cambalacho jurídico e ficou com o terreno do Adílio. Nossa. Não sei se ele também ficou com um apartamento em Santos. Eu sei que o inimigo que morava ao lado, que vivia na casa do Adílio, que vivia bebendo uísque, que o Adílio trazia, que era tudo uísque, 12 anos.
e ele vivia e ele teve coragem de fazer isso. Eu quero que alguém, esse homem chamava-se Dionísio, Elísio, uma coisa assim. Ele teve uma filha que namorou muito tempo o Paulo Roberto, o Roberto, o filho do Loriol, Roberto César. E ele frequentava a casa do Adílio. E eu quero dar esse desabafo porque um dia alguém vai dizer, olha, o teu pai usou o meu, ou então as filhas do Adílio, talvez elas não saibam disso. Esse Anísio, esse homem fez isso porque ele era um outro público muito conhecido, mineiro, sem vergonha, mau caráter, porque não se faz isso com um amigo. Eu quero deixar isso registrado. E quero que registre nessa minha, porque se alguém encontrar um dia o Anísio, se eu encontrar, eu vou dizer tudo isso que eu estou dizendo para vocês hoje. Não se faz isso com um amigo. Bom, e o Adílio não ia na fábrica, e essa fábrica deixou na mão dos amigos, os amigos roubaram o Adílio de toda maneira, e o Adílio, quando viu uma notificação de falência na fábrica, eles entraram com pedido de concordata e o juiz não aceitou. O juiz mandou direto para falência. Adivinha quem é que foi salvar o Adílio? Fui eu. Eu fui para tal de Cadiplast. Passei um ano lá. Eu tinha saído de uma firma que eu ganhei muito dinheiro, eu tinha uma reserva. Coloquei tudo nesta firma do Adílio para ver se recuperar. Paguei os principais credores do Adílio, porque tinha muito credor. Paguei, porque ele ia ser preso, o Adílio. Paguei tudo. Tirei o Adílio da cadeia. Quer dizer, mas e eu mesmo decretei a falência. Mas eu decretei sem dívida. Quer dizer, não tinha ônus nenhum para ninguém. Ninguém sabe disso. Eu estou contando isso pela primeira vez. Eu estou falando, pela primeira vez eu estou contando isso. Mas acontece que a economia, a minha economia foi para o espaço, o que o restava para o Adílio foi para o espaço. E houve uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção, e eu sempre penso nisso. Quando a firma saiu da falência para ir para a concordata, os empregados estavam todos eles sem receber vários meses. Aí eu disse, Adílio, como é que vão pagar essa gente? Porque eles vão começar a trabalhar novamente e estão todos os salários atrasados. O Adílio, no dia que eu falei isso, ele ganhou no jogo do bicho 15 mil reais. Pouca gente sabe disso, quem sabe é a Olga. Talvez o Maurício saiba. Ele ganhou 15 mil reais. Foi o dinheiro que nós pagamos os empregados atrasados e fizemos novamente a fábrica para se movimentar. Não tive coragem de continuar depois de um ano, porque o vermelho era muito grande, então nós tínhamos mais fôlego, porque eu e o Adílio não tínhamos mais condições de manter a fábrica, porque ela precisava de uma injeção de dinheiro muito grande. E os nossos amigos, os nossos irmãos que tinham dinheiro e podiam ter nos ajudado, não ajudaram. Inclusive o seu Clarismundo, que está lá, não sei aonde, e se estiver me ouvindo, ele sabe perfeitamente que isso é verdade, porque nós fomos à casa do Clarismundo, ele vivia lá perto de Higienópolis, a Maru nos atendeu, o Clarismundo veio e disse que não emprestava o dinheiro, e o Clarismundo tinha dinheiro. O Clarismundo tinha dinheiro, porque ele economizou muito nos Estados Unidos. Então o que acontece? O Adílio saiu de lá completamente desiludido, porque acontece que o Adílio sempre ajudou a todos, inclusive o seu Clarismundo. Então nossa família já era mais ou menos desagregada. Tínhamos a Carmen, que era o top de linha, que ela só tinha os eleitos. Os eleitos que ela tinha Vicente, apareceu Mauro Brasil, e Mauro Brasil só. E gostava um pouquinho, ela gostava um pouquinho da Márcia. E o resto
para ela era indiferente. Então o que acontece? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Era o tema da Carmen. Viu, Mauro? Não se ofenda, essa é a verdade. Porque ela, veja bem que eu estou falando uma coisa baseada em fatos, nomes, datas. Entendeu? E a Carmen, ela pura e simplesmente se isolou e não teve condições de ajudar o irmão, que mais a ajudou. Porque o marido da Carmen, no fim da vida, já não trabalhava mais. Quem ajudava? E quem, inclusive, pagou praticamente toda a escola de medicina lá em Botucatu, do Mauro Brasil, foi o Adílio. Foi o Adílio. Então o Adílio ajudou todo mundo. E o Adílio era uma pessoa espetacular. Ele não tinha tristeza. Ele foi no dia que o Brasil foi campeão do mundo, ganhando da Itália por 4-1. Ele foi encontrado encostado num poste, enrolado na bandeira brasileira, com uma garrafa de uísque vazia. Seu Adílio era excepcional. Eu acho que contar mais do Adílio é... Ele faleceu com quantos anos? Né? Olha, sinceramente, eu tenho o desencarne, eu tenho uma opinião muito própria, porque todos vocês sabem que eu sou espírita. E o espírita não tem morte, tem uma passagem, tem uma transição. Quando o Adílio ficou muito doente, eu não tive coragem de perguntar a idade dele, mas ele era logo depois da malha. Hoje ele teria mais ou menos, a malha faleceu um ano e pouco, 2 anos, ele teria mais ou menos uns 80 anos hoje, 80 e poucos anos, para 90, que a malha faleceu com 99. Então o Adílio fez coisas, se quiser escrever um livro sobre o Adílio, ele tem coisas maravilhosas para serem contadas. Então ele foi meu pai, ele foi meu irmão, ele foi meu tutor, ele foi tudo. Uma vez eu bati com um carro da Paner, às 3 horas da manhã, que eu ia para o aeroporto trabalhar, porque abriu a estação de rádio. Eu entrei num poste com o carro da Paner. O Adílio falou e pagou. Então coisas desse tipo que o Adílio fazia. E ele disse uma vez para mim: Adílio, você vê hoje o que deu você não ter, porque ele não sabia o que era esse negócio que a gente faz, poupança. Ele não sabia o que era poupança. Ele entrava dinheiro de mala, ele gastava tudo. Foi parar numa casa de madeira, lá em Camboriú, no fim da vida dele. Ele morreu em Camboriú. Ele foi enterrado em Itajaí. Mas o Adílio é uma figura sui generis. São 2 figuras da minha vida, da minha família, que o Vicente um pouquinho, mas o Vicente era de lua. Quando ele queria, ele fazia, quando ele queria, não fazia. E eu ficava uma vara com o Vicente. Mas era o Adílio, era primeiro a Nelson, segundo Adílio e terceiro Vicente. Já disse tudo. Ok. A outra pergunta. O próprio Vinícius pergunta para você contar um pouco da sua experiência da aviação. Aí vai. Não, mas eu ia pedir para você contar aquela de quando você era pequeno, que você comeu com a francesa lá. Conta que ela é muito legal. Talvez eles nem conheçam, né? Talvez vocês não conheçam a história que eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, foi no tempo da guerra. O Adílio estava viajando, estava tripulando o Grenal, no navio de guerra brasileiro. O Lorival estava no José Bonifácio, que era um navio de cargueiro, vamos dizer assim, da Marinha do Brasil. E eu gostava muito de ir a bordo dos navios, mas eu não ficava com eles, porque o Lorival ia para fazer um trabalho muito simples, que eu achava que eu não merecia estar lá. Eu ia para a cabine do comando, eu ia lá para o porta-ló.
E ficava, e contei isso, e não sei nem se contei para o Ney. O Ney é um primo, um sobrinho da Nelza, que veio nos visitar aqui na nossa cidade, e ele se aposentou como esse era capitão de mar e guerra. O Ney era capitão de mar e guerra. Ele veio aqui, veio a Nádia, que a Nádia estava doente, e ele se aposentou. E o Ney era uma simplicidade, filho do Newton Júnior, irmão da Nelza, que era uma coisa assim, outra pessoa boníssima. Mas eu ia para esse lugar e ficava com um binóculo, pegava um binóculo lá e ficava olhando a Baía de Guanabara, os outros navios, a Ilha das Cobras. Ficava vendo aquela baía toda. Chegou um cara, um tripulante que era oficial do dia. Eu evitava o oficial do dia porque ele me expulsava de lá. Eu não podia ficar lá. Aí veio um cara e falou: o que é que o senhor está fazendo aqui, meu filho? Era um rapaz novo. Disse: eu estou no meu lugar. Falei para ele: eu estou no lugar que eu sempre estive. O camarada me olhou assim, enviesado. Ele falou assim: você é filho de quem ou é irmão de quem? Eu sou irmão de um marinheiro simples, Lorival. Mas eu estou aqui porque eu já fui, eu disse para ele, eu já fui comandante de navio. Eu não sabia, saiu assim já. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. Eu já fui comandante de navio. Já fui comandante, isso é barro. Eu, quando venho aqui, eu adoro vir para cá, venho sempre que posso, eu me escondo e fico olhando a Bahia, fico fazendo de conta que eu estou navegando. É isso que eu estou fazendo. E era a hora do almoço. Aí o cara começou a conversar comigo. Era um tenente que estava de guarda, ele era o oficial do dia. Estava de guarda e disse: hoje você é meu convidado, você vai almoçar comigo. Não, eu vou almoçar comigo. Não, vai almoçar comigo, vai almoçar junto com os oficiais. Aí eu fui almoçar com os oficiais, no restaurantezinho deles, era pequeno. E tínhamos 8 ou 10 oficiais, comandante do estado. Aí, quando eu cheguei, eu olhei para a mesa, eu vi copo, copinho, copão, talher, tudo quanto era maneira, todo tamanho. Aí eu falei para ele: eu não sei comer dessa maneira. Falei: me acompanhe, ele falou. Me acompanhe. O que eu fizer, você faz. Esse oficial. Essa história é bonita. Aí eu chamei a atenção da mesa. Quem é esse moço? Esse é meu amigo. É meu amigo, ele é meu convidado hoje, é meu amigo. Mas ele já passou pela escola naval? Porque a escola naval obrigava a todo oficial comer daquela maneira. Não existe arma que tenha mais preciosismo do que a marinha. E a escola naval é o máximo que existe. Então começou aí justamente uma outra faceta. De quando cheguei a 13, 14 anos, eu nunca tirei isso da cabeça. Eu queria saber por que eu, um homem que nasci em Paulo Lopes, em Florianópolis, a minha irmã era em Paulo Lopes. Era uma cidade que só tinha uma rua. Era um caminho quem vai para o sul. Comia em gamela. Isso já falei para você, né, Vânia? Já. Comia em gamela. Eu não. Todos os elementos que estavam da minha idade comiam em gamela. Porque nós comíamos todos juntos. As crianças comiam juntos. Então eu comia em gamela. Vou comer a francesa a bordo de um navio de guerra do Brasil. É um negócio muito estranho, hein? Com 8 anos. 8 anos, 9 anos. É um negócio muito estranho. Então... São esses navios que estão no livro, né? São esses navios que são documentados naquele livro, né? Naquele livro? Naquele livro dos navios, não são? Está. Sim. Está. O Grêmio está lá. Grêmio foi o navio mais moderno que a Marinha teve no tempo da guerra. Ele tem o livro dos navios, os navios onde os irmãos trabalharam. É muito bonito. Eu tenho.
Tinha Aquele tudo, né? livro que você gosta. Eu guardava. Eu não tenho porque ficou tudo. Tá guardado. Não está. Deve estar com a Clarice. Não, esse livro tá aqui. Está aqui? Não. Tá. Esse é Que o... você falou assim, é o livro que eu não vou te emprestar. Eu devolvo, viu, gente? É o xerox. Mas aí, eu estou discutindo aqui com a Vânia, porque a Vânia é espírita e minha amiga. Inteligente, artista, faz papel de boba como é novela? Não, teatro. O marido dela é a mesma coisa, o marido dela está me filmando com aparelho. Ele é todo sofisticado, ele é todo cheio das titicas. Então, ele está me filmando, está atrás das câmeras, é o cameraman, né? Hein? Não, ele é o cineasta. Hein? Ele é o cineasta. Ele é o cineasta. Ele que fez o roteiro de tudo, ele que fez tudo nessa fala que eu estou promovendo hoje. Que nada, foi Mas tudo, então... é tudo, ó. Hein? É tudo memória. Bom, nós falamos sobre a Marinha, você tinha me dito uma vez do seu amor pela Marinha, que você tinha vontade de ter sido um marinheiro. Eu falei para os oficiais, quando eu tiver idade eu vou estudar na escola naval porque eu quero ser oficial de marinha. E por que não foi? Eu não fui porque a mamãe mudou para São Paulo, o Adílio mudou para São Paulo, foi toda a família, onde que o Adílio ia todo mundo atrás, mudou para São Paulo, foi no nascimento do Mauro Brasil, que ele vai estar escutando isto, no nascimento, mudamos para São Paulo, e eu então fiquei sem a marinha. Aí resolvi ir para a aviação. Aviação, não tinha marinha, eu vou para a aviação. E foi daí que deu a ideia de ir para a aviação. É a próxima pergunta, para você contar como foi para a aviação. Foi para a aviação porque nós tínhamos um marinheiro. A nossa casa no Rio de Janeiro era uma casa, era a segunda casa da Marinha, porque só havia marinheiro naquela casa. Só tinha duas mulheres, a minha mãe e a Zuga, que era a minha prima, que é sobrinha da minha mãe. E nessa casa frequentava um marinheiro chamado Bassi. Esse Bassi é dessa família muito rica que vende carne hoje em São Paulo. Entende? Esse Bassi, ele estava fazendo curso de telegrafia porque ele foi convidado pela Paner para ir para São Paulo para ser rádio operador em São Paulo. E esse Bassi, eu falei para ele, eu gosto muito da aviação, eu quero que você me arranje um emprego na Paner. Ele que me arranjou o emprego na Paner. Eu fui para a Paner para ser teletipista. Eu era muito bom datilógrafo. Eu, em 2 meses, era o melhor teletipista da Paner no Brasil. Eu e um cara do Rio que era muito bom, talvez melhor do que eu. Então eu fui e fiquei na Paner como teletipista. Aí continuei e fui para a All América, que era uma firma de cabo submarino. E da All América eu fui para a Real. Isso. E na Real eu tive a oportunidade de trabalhar com os comandantes. Qual o nome dele? Você lembra? Os 3 comandantes. Lineu, Damasceno. E o... esqueci o terceiro. É o Lineu, Damasceno. Esqueci o terceiro. Eu também esqueci. Eu sempre esqueço o terceiro. Lineu, Damasceno, Fleming e um outro. Mas o mais importante Mas o Damasceno era um comandante, era um dos eram os donos da Real. Donos da Real. Eram os 4 comandantes. Ele gostava muito de mim. E há uma passagem que eu vou citar para quem perguntou aí. Eu poderia ter sido comandante com 23 para 24 anos. Porque o Damasceno dizia para mim, vai fazer o aeroclube, vai fazer o aeroclube. E eu falei, não, eu não tinha dinheiro para fazer o aeroclube. Eu fui para a escola de radiotelegrafia por causa do Bassi e fiquei na Real como telegrafista. Aí da Real de terra comecei a voar. Eu estou respondendo, se não me engano, para o Eudes isso. Não, para o Vinícius ainda sobre alguma coisa da aviação. Vinícius, é essa a minha história da aviação. Eu podia ter sido comandante porque eu sou um grande piloto. Se é uma das coisas que eu sei fazer bem, que eu sabia fazer bem, era pilotar. Então todo mundo dizia para mim, todos,
os comandantes meus amigos, vai fazer a escola. O Damasceno já não te disse que você sai comandante. Eu seria o comandante mais novo do Brasil, na aviação brasileira. E eu não quis ir. Já contei essa história por causa de um casamento que eu tinha marcado e a bundinha da mulher lá e aquela coisa toda. Então, nós treinamos que é assim. Sobre a Escola Paulista de Aviação e alguma coisa sobre a Escola Paulista de Aviação do Campo de Marte. Tem alguma história? Campo de Marte e Aviação. Eu fui considerado pelo Rainho, que era o instrutor mais antigo do Campo de Marte, pelo Almeida, pelo Coelho e por um alemão, que eu esqueço sempre o nome dele, eram quatro instrutores, como um dos melhores pilotos da época que eu frequentei Marte. Eu voava muito, mas voava muito. E há uma pergunta sobre voo de uma viagem. Essa é a pergunta do Maurício. Agora, o Maurício, deixa eu só te perguntar do Eudes, que aí a gente já está na aviação, fica legal. O Eudes pergunta se o senhor levou alguns... qual o maior susto que você levou quando pilotava o avião? Não posso incontáveis, eu levei muitos. Levei muito. Mas se eu contar todos, são histórias longas, eu vou ocupar todo o tempo. Lembra uma? Susto. Susto. Foi a de Montevidéu. De Montevidéu, 5 dias Eu desci em Montevidéu, nós ficamos perdidos em cima do rio Uruguai. Decolamos de Curitiba para ir para Uruguaiana, ficamos perdidos em cima do rio Uruguai. A madrugada, às 8 horas da noite, nós tínhamos 8 horas de autonomia no Douglas, a madrugada toda nós não sabíamos onde nós estávamos, e isso é um caso espírita. Ninguém sabia onde estava, o gônio não entrava. Os gônios são aqueles instrumentos eletrônicos que indicam as estações de rádio. Eram 3 horas da manhã, não tinha nenhuma estação lá. Pegava o broadcast, não tinha nada. E eu, sem querer, me deu na minha telha que eu tinha que sintonizar no gônio, tinha que sintonizar Montevidéu. Montevidéu, o nome do aeroporto chama-se Carrasco. A frequência de Carrasco é 360 quilociclos. Aí quando eu sintonizei, porque o comandante era um tal de Cid, um pulha, um sem vergonha. A mulher tinha corneado ele, ele estava louco, queria se matar e queria matar todo mundo. E a bordo não tinha mais 8 pessoas com ele. 7 ou 8 pessoas, mecânica e tripulantes. Era um pulho sem vergonha. Aí, quando eu sintonizei 360 quilociclos, entrou Carari, eu falei para ele, bati assim. Ele estava sem camisa, suando, porque ele estava com mais susto que eu. Que nós estávamos num lugar que nós tínhamos que pousar no rio. Se nós pousássemos no rio, aquele motor nós estávamos levando um motor para o Uruguaiana. Aquele motor vinha para frente e nós íamos morrer todos, não tinha dúvida. Quando eu bati nele, eu falei assim, Carrasco, Montevidéu na proa. Falei para ele, assim, com raiva. Descemos em Montevidéu às 3h40 da manhã. Nós tínhamos meia hora de voo a mais. Quando eu desci do avião, foi o maior susto, viu, Eudes? Foi Eudes que perguntou? Eudes, quando eu desci do avião, era um Douglas, eu beijei o solo, eu não sentia o meu corpo. A dose de adrenalina era tão forte, o medo era tão grande, porque todo mundo sente medo, quem tem medo, era tão grande que eu não sentia mais meu corpo, eu não senti beijar o chão. Foi um momento que eu senti mais medo na minha vida, foi esse momento. Fala o que você quer mais, Deus, o que você quer. Aí a história continua. Essa história nós vamos escrever o livro só dessa história. E o Eudes ela é escritora, vai escrever um livro para trabalhando nisso. Estou trabalhando nisso para contar a história desse voo. Esse voo merece. Aí o Eudes pergunta se você lembra da vez que viajou com o Maurício, o Cabra e o Rubens. Não sabe se de São Paulo para Floripa ou de Floripa para São Paulo, Floripa. Esse o Cabrinha, todo mundo sabe quem é o Cabrinha.
era o Eudes era neto do Cabrinha. E o Cabrinha era uma pessoa boníssima, mas ele era turrão, tão turrão quanto eu. Então, e quando um dia nós estávamos, eu fui buscar, eu convidei o Maurício lembra disso. Convidei o Maurício para falar, eu queria ir para Porto Alegre, dormir em Porto Alegre, eu tinha essas manias. Eu tinha dinheiro, eu ia para onde quisesse. A aviação é dinheiro. O avião estava alugado, lá no Aeroclube, eu fui buscar o Maurício e estava o Cabrinha lá. O Cabrinha mora em Florianópolis. Eu falei, você quer voltar? Quer ir para Florianópolis? Amanhã você volta, porque eu vou para Porto Alegre hoje e amanhã eu volto. E fizemos um voo num Cessna 182, 4 lugares. A Maria, uma das minhas mulheres, Deus sabe o que eu passei. Uma das minhas mulheres foi junto na frente, o Maurício e o Cabrinha atrás. Eu cismei de dar uma limpada no carburador durante o voo. E eu puxei muito a alavanca do carburador e o motor parou. Ele não parou, ele deu uma pipocada. O Maurício aí eu empurrei o motor e ele pegou de novo. O Cabrinha estava com os cabelos, ele tinha o cabelo liso, ele estava com o cabelo assim. Aí o Maurício, o que foi, Luiz? Não, eu fiz uma barbeiragem aqui e tal. E quando ele chegou em Navegantes, eu olhei para trás novamente, o Cabrinha estava com o cabelo assim em pé, ele estava assim, branco que nem a cera. Eu falei, ele gostava muito de uma birita, né? O Cabrinha gostava muito, me dá um lenço, Dá uma história dele. Dá. Ele gostava muito de uma birita. Hein? Não, você pode beber. Gostava muito de uma birita. Quando eu cheguei, ele chegou no balcão do bar, do aeroporto de Navegantes, ele e o Maurício. Ele falou, você me dá um conhaque. Mas o cara botou conhaque normal, botou a dose do nosso assim, enche. Foi o que ele disse. Aí eu caí na risada. Aí ele me xingou tudo com a mão, porque ele me xingava. O Cabrinha me xingava. Me xingou, né? E eu disse, foi um voo maravilhoso. Viemos o seu avô voou comigo a Porto Alegre também, mas aí já não era com o Maurício, foi com a Lídia, a mulher do Maurício. Nós fomos a Porto, numa das viagens que eu fui a Porto Alegre, ele foi junto. Então, o seu avô, ela pode dar em doido. Ele era um homem valente, um homem corajoso. Senta aqui. Um homem corajoso, valente. Bom, agora Um homem que eu tenho uma certa mágoa da família do Adílio, porque ele morreu em Itajaí. Ele morreu em Itajaí na casa do Adílio ou no hospital, mas estava na casa do Adílio. Ele foi enterrado e eles não me convidaram para o enterro. Quer dizer, Márcia, Maurício, não, parece que a Maísa não estava nessa ocasião, não sei se estava, mas Márcia e Maísa estava. Eu fiquei muito sentido. E ela, uma vez mais, que eles me colocavam de lado. Vai, fala. A Márcia exatamente quer saber que eles têm tentado entrar em contato com o tio João, mas eles precisam saber o nome dos filhos do tio João. Os filhos do tio João é Celso, o mais velho, falecido. Sadi, vem a seguir. Não sei aonde anda o Sadi. Não sei também aonde andam os outros dois filhos. Porque a Julieta, que era a mulher do João, ela teve, com o João, ela teve o Celso e o Sadi. Depois que eles se separaram, depois que eles voltaram,
ela tinha o Naná, o mais novo, eu não sei, esse Naná, hoje ele é diretor de uma loja muito grande em Porto Alegre, ele está muito bem de vida. Agora o outro eu não sei. Não sabe o nome. Não sabe o nome do outro? Celso Sadi, Naná era o último, o do meio aqui, jogava futebol muito bem, era goleiro. Não esqueci. Tá. Como que era o nome do Naná? Hein? Como que era o nome do Naná? Não sei também, eu chamava de Naná. Tá. Vicente, eu passei o zap de tudo que você disse. Ele ficou bastante emocionado. E manda uma mensagem pro Vicente, por favor. Pro Vicente? Aquele. Vicente é um caso à parte, né? Vicente é Orconcur. Tá certa a pronúncia? Tá. Mas se não tiver paciência, vocês entenderam. Ele é fora de série. O Vicente é o terceiro na linha de sucessão. Na linha de sucessão. Era Nelze, Adílio, Vicente. Vicente, ele falou que desde os 16 anos que ele me conhece. Não, ele me conhece desde cedo, quando ele tinha 6 ou 7 anos. Ele me roubou os botões que eu tinha, que veio do Rio de Janeiro, e ele me deu uma pedrada que até hoje eu tenho a marca. Uau. Que eu corri atrás dele lá na rua Leocádia Sintra, na Moca, que o pai dele era açougueiro, e a Nádia, a Mária, trabalhava com o pai. Eu quis pegar o Vicente a pau. Ele saiu correndo, jogou uma pedra que pegou porque ele me roubou todos os meus botões. E daí em diante nós ficamos amigos. Ele fala que a participação mais ativa, que foi a partir dos 16, 17 anos, quando... Não, aí foi mais... Foi bem mais... Porque nessa época o Vicente foi para a escola, Sim. Foi fazer medicina e tal, e nós ficamos separados. Existe o episódio do Djalma Santos, que ele diz que eu era muito amigo do Negão, do Djalma. Djalma era uma criatura excepcional. Ele era o lateral direito da Portuguesa de Desportos. Era Djalma, jogava Ceci, Djalma, o outro, o centro médio, meu pai falava... Esqueci, e Ceci. Djalma era o maior jogador brasileiro da posição. Ele era de uma simplicidade extraordinária. Quando nós voávamos juntos, porque eu sempre fazia todos os gols da seleção brasileira, ele vinha para a cabine e nós conversávamos a viagem inteira. Eu fiquei muito amigo do Djalma. E o Vicente jogava muito bem futebol. E aí eu disse, quer jogar na Portuguesa? Aí o pai dele, um açougueiro desse tamanho, ele vai jogar, ele é Rossi, vai jogar no Padroneira, no Palestra, ele vai jogar onde aceitarem ele, eu falei. Você quer jogar na Portuguesa? Aí o Vicente disse, quero. Aí eu falei com o Djalma Santos. O Djalma disse, Zé, traz ele aqui, na Portuguesa. Eu saí de um voo de Porto Alegre, fui uniformizado para onde eles estavam, fui me encontrar com o Vicente, e apresentei, não, isso foi depois. Apresentei o Djalma apresentou a um dos grandes zagueiros esquerdos do Brasil, era era Djalma, Ceci e lateral esquerdo. Rapaz forte, bonito, grande, jogou na seleção brasileira várias vezes. Ele era um instrutor, ele era o técnico do juvenil. Aí o resto é história. Ele olhou para o Vicente e disse, é passagem bonita. Tinha 1000 gente, era uma peneirada. Num campo lá onde São Paulo tinha um campo, São Paulo tinha um campo de futebol na margem do Tietê, no campo ao lado do futebol. Depois que o São Paulo fez o Morumbi.
e tinha gente a beça para treinar. E o Vicente e eu lá esperando, eu de mala e cap na mão, num só desgraçado. Aí chegou a hora do Vicente treinar. Aí eu falei para o como é o nome desse rapaz? Esse rapaz que jogava, que é o treinador. Falei, o que ele tem que fazer? Assim, dureza, seja duro. Que ele seja duro. E o Vicente não era duro, o Vicente era um homem técnico. Ele era um jogador técnico, ele não era da pancada. Na primeira bola que o rapaz pegou, coitado do rapaz, na frente do Vicente, o Vicente botou o cara lá em cima, né? O cara caiu no chão, assim, pá. Aí ele olhou para mim e disse, ele leva jeito. É uma das piadas que eu conto para todos. Ele leva jeito. Aí depois jogar na Portuguesa. Tinha um cara muito sem vergonha no São Paulo, um goleiro. O nome dele era Caju, com acima, um goleiro, que adorava o Vicente, mas ele era do São Paulo. Ele fez de tudo para tirar o Vicente da Portuguesa e tirou. Uau! Hein? Legal. Quer dizer, para jogar no São Paulo. O Vicente foi reserva de um jogador chamado da seleção brasileira. Ele foi reserva no São Paulo desse jogador, como era o nome, famoso. Ele foi reserva há muito tempo. Mas como ele fazia medicina, ele não tinha tempo para vir treinar, ele era relegado sempre a segundo plano. Mas o Vicente ia ser um bom jogador de futebol. Ótimo. Que mais? Agora a pergunta é do EDC. Não, mas tem mais perguntas aí. Tem. Mas essas daqui, já que a gente está na família, Ah. se o senhor conheceu os irmãos da avó Beata e quais são? Não conheci. Não. Dos irmãos da avó Beata eu conheci só dois. Conheci o João, que era maluquete. Ele era maluco de tudo. Ele era comunista, vivia lá em Florianópolis, em São Paulo, e em Rio, quando ele foi para o Rio, né? Foi morar conosco na casa, porque a minha mãe acolhia todo mundo. João. Ele saía, ficava 3 dias fora, ninguém sabia onde ele estava. Ele ficava fazendo publicidade do comunismo na rua. Ele era amigo do Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, se você não sabe quem é, foi o maior comunista que apareceu no Brasil. Então, que cabeça, não? Boa, Tá, que pariu. Então, eu só conheci. E a tia Loloca, só, não sei o nome dela, era irmã, era mãe. Ela era mãe da Zuga e do Edmundo e do Hernani. Esse Hernani, no futuro, foi ser comandante de navio mercante. Ele gostava muito de navegação. Ele foi comandante. E então e havia mais um irmão chamado Zeca. Era Zeca, o Hernani, era a Zuga, o Hernani, Zeca e Edmundo. Ok. E se a vovó Beata fazia renda de Bill? O quê? Se ela fazia renda de Bill? Todas faziam renda de Bill. A tia Loloca, que é irmã da minha mãe e mãe dessas pessoas que eu citei, era melhor do que a minha mãe. Mas isso era tradição. No tempo que a mamãe era jovem, moça, todas as mulheres ganhavam a vida com a renda de birro. E essa renda ficou tão famosa que o EPIC, que foi uma das maiores indústrias que aconteceu em Santa Catarina, a Márcia, ele está lendo sobre ele, eu está lendo, o EPIC montou uma fábrica de renda. E até hoje existe e exporta para o mundo inteiro. Tá. Qual era a música preferida da vovó Beata? Você lembra? Ou pelo menos o gênero de música? A música preferida da mamãe. Ela cantava umas modinhas caipiras lá do sul. Eu não sei o nome. Mas lembra um trechinho? Lembro bem, ela não cantava,
como se faz quando o cara... Cantarolar. Lá, cantarolava. Lembra um pedacinho? Tem outras perguntas aí que são... Claro. Tudo relacionado a ela. Qual era a religião da avó Bianca? Espírita. Espírita mesmo, tá. E entra nesse campo porque eu quero explicar, né? Ok. E aí ela pergunta quando que o espiritismo entrou na família, através de quem? Através da mamãe entrou o espiritismo, aquela louca era espírita. Os meus irmãos, nenhum deles foram espíritas assim declarados. Meus irmãos respeitavam muito o espiritismo por causa da mamãe. O único espírita, todos eles eram médiuns. Não quer dizer que eles eram espíritas. Quem era espírita? Espírita mesmo era a Malha, eu e só, e a minha mãe. Ok. A Malha era uma grande espírita, só que ela nunca quis trabalhar. Então veio através veio através da sua mãe mesmo. Né? Veio através da minha mãe. Tá. Já que nós estamos nesse ponto, houve a pergunta do Paulo, perguntando sobre o Wilson, o seu filho com a Idalina. A notícia Paulo. não é muito boa não, Paulo. Hein? A notícia não é muito boa. Eu vou lhe dar uma notícia. Eu acho que quanto tempo? 1 ano e meio, né? Por aí. 1 ano e meio aproximadamente. Eu já estava morando nesta casa, né? Já estava morando aqui. Houve um telefonema da sogra do Wilson dizendo que ele tinha falecido. E contou a história do Wilson. O Wilson faleceu muito rico. Porque o Wilson, eu não falava com o Wilson há 40 e poucos anos. E o Wilson se meteu num segmento que dá muito dinheiro, que justamente agora está muito em voga, que era de aparelhos hospitalares. E ele ganhou muito dinheiro, a ponto de ter 2 amantes. O Wilson fez tudo aquilo que a mãe dele achou ruim eu fazer, de arranjar mulher, de gostar de mulher, porque o Wilson gostava de mulher, graças a Deus, gostava de mulher. E ele bebia muito e faleceu em razão dos exageros, segundo a sogra dele, que ele cometeu. Muito, muito rico. Mas rico. Lembra com quantos anos, mais ou menos? Quantos anos ele estava, mais ou menos? Ele nasceu em 54. Nasceu em 54. Tá, fechou. Tá, e eles moram, a família em São Paulo, né? A família dele, a mãe dele ainda é viva, a Idalina. Isso. É um caso à parte. A Idalina eu escrevi um livro. Se fosse para escrever um livro, eu escrevia sobre a Idalina. Que ela deu um pêssego para mim, para a empregada comer. Ai, fala. Hein? Fala. Não, Fala certo. essa história. Muito importante. O João, legal. ela mexe de barca, o João, em Porto Alegre. Nossa, meu irmão, tio deles aí que estão vendo nesse momento e ouvindo. O João, há no sul um pêssego chamado maracotã. Você sabe que você comeu. É assim, parece uma coisa enorme. É muito. E o João tinha o meu... Eu fico meio perdido porque o meu homem da televisão saiu, ele ficou com dor na perna, ele saiu. Tinha... Ele era mestre de barco, numa viagem que ele fez no Guaíba, ele ganhou uma caixa de pêssego e tinha um tal de maracotã no meio. E ele falou: Luiz, esse pêssego eu tirei de outra caixa, que não tinha mais. Eu tirei, substituí o menor por esse. Eu quero que você coma esse pêssego. Esse pêssego é para você. Porque o João, por mais incrível que pareça, o João gostava muito de mim, porque eu fui sempre um irmão muito bom para ele. Ajudei muito o João. Eles eram muito pobres.
Eu trouxe a caixa do Maracotã, eu era casado há uns 4, 5 meses com a dona Iralina, e ela arranjou uma empregada lá que só falava espanhol. Eu não entendia nada que a empregada... Eu detestava aquela mulher. Porque acontece, eu fiz uma cozinha muito bonitinha, toda assim, baseada naquela época, o pessoal gostava de fazer as coisas pré-fabricadas, e ela botou a mulher na minha mesa. E eu era cheio de titica. Eu era aviador. Pô, vou sentar com uma empregada e essa mulher não se manca. Ela botou a mulher na minha mesa. Eu fiquei quieto. A minha mãe olhou, porque a mamãe estava e o Adrião também. Estava a minha mulher, essa mulher, essa empregada, eu, minha mãe e o Adrião. Aí eu fiquei calado, não falei nada, porque é a hora do almoço, não ia criar problema. Mas o que aconteceu, que eu não esqueço nunca mais. Quando chegou na hora da sobremesa, ela pegou uma maracutá e deu para a empregada. Eu nunca mais sentei com ela na mesa. Ela pegou o maracutã e ela viu. Porque e ela sabia. Ela sabia. Eu falei, esse pêssego é meu, eu falei. Esse pêssego eu que vou comer. Ela deu para a empregada. A Idalina é viva, eu quero que ela vá para a puta que pariu. Moral da história, que é muito interessante, tirando, né? Nós vamos colocar isso para crianças e adolescentes na questão... Do Vicente, eu quero falar do Vicente. Na questão de Vicente. Que não é tanto pelo pêssego maracutã, porque todo mundo sabia que aquele era pêssego era dele. O gesto. Era o gesto. O gesto. Que foi... O simbolismo do gesto. Porque se eu trouxe aquele pêssego de Porto Alegre, eu queria comê-lo. E foi dado para mim especificamente. Continuando com o Vicente, existem algumas coisas com o Vicente. Pouca gente sabe disso. Mas eu fui padrinho de casamento do Vicente, eu e a Nelze, no civil. Pouca gente sabe disso. Deve ser surpresa. E o Vicente, quando ele formou-se médico, ele ficou um pouco mascarado, é aquela normal. E eslobrado, isso aqui e tal. Mas a nossa amizade sempre continuou. Na decorrência do tempo, o Vicente já tinha se estabelecido, já tinha se equilibrado, estava ganhando um dinheiro razoável, tinha entrado ele tinha entrado na força pública e queria sair da força pública como médico. Eu falei, esse é o teu futuro. Não sai não. Porque ele não se adaptava com o regime militar. Ele botava um uniforme. Um dia, um coronel chamou ele de capinente, era metade tenente e metade capitão. Entendeu? Aquela gibeza, capinente. Gostei do uniforme, seu capinente. O coronel falou para ele. Porque ele não gostava daquela frescura, daquela coisa que eu adoro. Então, eu falei, é lá que você tem que ficar. E havia um médico que detestava o Vicente, porque o Vicente era folgado. O Vicente não andava uniformizado. O Vicente chegava a ser jaleco para trabalhar. O Vicente era folgado. O Vicente ele não era militar, ele não gostava de militar. Então, ele não gostava, ele só gostava das militares, isso ele adorava. Quando ele viu uma mulher fardada, ele ficava louco, ele subia nas paredes. Um dia ele parou um carro e disse, deixa eu ver essa mulher. Uma mulher com aquela Harley Davidson, uma mulher militar. Ele, olha, aqui, que coisa mais linda, Luiz, que coisa mais... Ele era tarado por farda de mulher. Ele tinha sempre 2 ou 3 mulheres lá, porque as mulheres gostavam de dar para ele. E ele era encantador, porque não falava nada. Ele comia e ficava por isso mesmo, e ia para outra. Mas ele encontrou 2 ou 3 que deu trabalho para ele, né? Que foi, inclusive, a causa do desquite, da separação dele com a Selma. Eles moravam lá na Faria Lima.
E um dia, ele chegou em casa, ele tinha pernoite, ele tinha plantão, ele chegou em casa e encontrou uma das namoradas dele com a mulher, com a Selma, conversando, mas conversando de uma forma absolutamente tranquila. Elas estavam dividindo o Vicente. Um dia eu, outro dia você. Essa foi ótima. Aí o Vicente que ficou assim perplexo. Ele para mim, fiquei parado. Um braço para uma perna para o outro, porque ele era comedor, era comedor de gente. O que é que eu faço? Falei, dar um pé na bunda das duas, porque amor é sentimento, é querer bem, é gostar. Quem mulher que faz isso com um homem é que não gosta dele. As duas não gostam de você. Dá um pé na bunda, ele deu. Uau! Então ele acha, e a mulher dele, a Selma, eu não queria comentar sobre ela, mas ela fez muita coisa errada, porque ela mentia, e me colocou numa freia desgraçada. Ela disse que eu tinha deflorado o amor. Deflorado é uma palavra bonita que se usava antigamente, hoje não se usa mais, que eu fiz mal. Essa hora estou dando risada. Que eu fiz mal a uma moça em Santos e que o Adílio foi lá fazer aquele negócio de aborto da moça. Ela fez uma confusão. Aí eu cheguei na casa dela e falei, quero falar com você, minha cara, mas eu quero falar na frente do teu marido, dizer quem você é. Ela disse, pelo amor de Deus, não fala com o Vicente nada, eu sei o que você veio fazer aqui. A Selma, você é sem vergonha, isso tudo quando a falecida Malha sabia disso, que eu passei a Malha morava perto, eu vou lá e esculhambar a Selma. Isso não se faz. Uma mentira dessa é crime. Não faz isso comigo. Foi numa época, porque você era muito querido no prédio que nós morávamos juntos, você era uma lenda, que eu queria terminar com aquela lenda. Aí nunca mais nós conversamos com ela. Eu conversei com a Selma. A não ser no dia que a Selma estava saindo de maca, lá do Morumbi, que a Selma era um bandista, e ela deu um surto lá, uma crise que ela não se dominava, e quando ela passou por mim, me viu assim, ô seu filho da puta. Assim, eu não falei nada, porque a Selma tinha umas deficiências assim, espirituais muito acentuadas. Mas a Selma teve um momento que ela me ganhou. Porque ela falou para as filhas dela, e para todo mundo que conhecia, falou, tá vendo esse homem aqui? É o Luiz. Ele é que enricou meu filho, meu marido. Graças a ele que o Vicente ficou rico. O Vicente ficou muito rico. Seguindo os meus conselhos, faz isso, faz aquilo outro. Que aí ele coloca e reconhece que agradece. Então o Vicente é grato, mas ele não falou o que a Selma falou. A Selma foi mais grata do que ele, do que o Vicente. Porque esse homem aqui, tio do Vicente, foi que tornou o Vicente rico. O Vicente é rico graças a ele. Ensinou tudo para ele como se ficava rico. Ensinei. O Vicente é fora de série. Então, ele está cego hoje. Muita gente acha que ele não queiram passar o que o Vicente passa, porque um homem que fez tudo o que o Vicente fez, que viveu intensamente como o Vicente viveu, ficar cego, não queira saber que tristeza é essa. Eu jamais queria ficar cego. Estou cego de uma vista, mas se Deus quiser me tirar essa vista que eu tenho, a outra que eu enxergo, eu prefiro que ele me tire a vida. Vocês não sabem, vocês que estão vendo e ouvindo, o que é a cegueira. O Vicente, vocês têm que respeitar o Vicente. O Vicente fez muita coisa e para muita gente. Só que o Vicente, na época que ele fazia, ele não falava. Ele não saía cantando como a galinha. Coca-Cola, ele não dizia nada.
ele fazia e ficava quieto. Mas o Vicente também, a exemplo do Adílio, ajudou muita gente. Inclusive você, viu, Paulo? Você, mal. O Paulo nem existe, porque o Paulo é irmão dele. O Paulo, ele fala ele cita mais ou menos na sequência as mulheres, ele lembra... Tá boa, ótimo. tô legal? Tá ótimo, Então tá fala. ótimo. Porque só tem essa e mais uma. Só faz falar. Aí o Paulo fala que ele lembra aos 9 anos de idade da Idalina, né? Daí a gente já respondeu o Wilson, depois ele fala da Neise. Não, mas fala de Idalina. Que ele lembra dela. Idalina. Depois ele fala de uma outra vizinha que você teve lá em Mirandópolis, que não teve filho. E houve da outra vez uma pergunta que acabou ficando no ar. Quem era aquela mulher bonita que você teve, que era muito vistosa, que era... Eu tive pensando, só pode ser a Cecília. A Cecília, foi a Cecília. Só pode ser a Cecília. Foi, lembra? Depois a gente lembrou disso. A Cecília, mulher com mulher, uma coisa de... Eu fiquei magrinho com a Cecília. Essa é a resposta. A misória. E a Clarice, também ele fala, né? Que a mãe dele gostava da Clarice. Não, a Clarice foi uma pessoa... E o Vicente também. A Clarice foi uma pessoa que eu insisti que ela entrasse na minha vida. A Nelza insistiu que eu entrasse na vida dela. A Clarice eu insisti que ela entrasse na minha. Por quê? Porque eu estava numa M desgraçada. E eu ia me salvar na Clarice. A verdade é essa. Ela... 50% de interesse e 50% porque eu não gostava do tipo de pessoa que a Cecília era. Eu lembro. Eu não gostava. A Cecília era uma quenga. Ela e a irmã dela. Quenga, que não podia ver homem, ficava oriçada. Oriçada. Eu tentei, nos 15 anos que vivi com ela, eu tentei tirar esse defeito dela. Disse, você está com um homem que é brabo, dizia para ela. Se você olhar para um homem, flertar com um homem, em qualquer lugar público, e esse homem vier falar com você, eu vou bater nele e em você. Vou bater. Quem era a mulher que te seguia para tudo que é lado? A Cecília. A Cecília me seguia para tudo que era lá. Essa doida de pedra. Bom, e agora a última pergunta. Da Nádia. Da Nilce. Não, da Nádia a gente já respondeu. Que foi qual irmão que te influenciou mais. Mas a última pergunta mesmo foi do Paulo, que ele fala que na época do aneurisma da Neuze, né? Da Neuze, eu sempre falo errado. Que a família era muito unida. E a pergunta dele é: por que todo mundo se reuniu ao redor da Neuze? E nesse fato era um relacionamento afetivo muito importante. É o seguinte, foi um marco que ele a família ele lembra que tinha um elemento catalisador, que era a mamãe. A mamãe catalisava. A mamãe era uma pessoa extraordinária, analfabeta, mal sabia assinar o nome dela, mas tinha uma inteligência fora do comum. Apareceu na família um outro elemento catalisador, a Neuza. Então eram dois elementos. E a própria Olga e o Adílio começaram a assimilar justamente aquilo que a mamãe tinha de melhor e a Neuza tinha de melhor. Porque a Neuza gostava de ver todo mundo reunido. A Neuza chegava num lugar que tinha 20 pessoas, todo mundo sentado, todo mundo disperso, a Neuza sentava aqui, daqui a pouquinho estava todo mundo em volta dela. Era um catalisador, era um imã. A mamãe não era tanto. Nesse aspecto a Neuza era maior, mas a mamãe era no que tangia, justamente domingo que vem eu vou almoçar na casa da Carmen. Ia todo mundo para a casa da Carmen atrás da mamãe. Você entende como é que... Sem falar nada, ela... E acontece que eu não vou falar sobre cadiplaste,
porque o motivo que nós nos desagregamos não foi só a morte da Nelze, a morte da mamãe, foi também a falência do Adílio, foi um baque muito forte na família. Porque o Adílio, quando ele montou aquela fábrica junto com os... Quer dizer, eles não eram amigos. Quem faz sacanagem não é amigo, é inimigo. Com aqueles inimigos dele, inclusive o seu Damião, que Deus não... Eu tinha vontade de um soco na cara do Damião, não dei nunca, mas sempre me arrependo de não ter dado. Aquele Damião era um falso, né? Vivia às custas do Adílio, morreu. E desgosto, foi para a Bahia com a família e morreu. Porque ele fez um mal muito grande para o Adílio, colocou o Adílio na falência. O Adílio ficou muito desacorçoado. O Adílio perdeu aquele brilho, perdeu aquele elan, perdeu aquele tesão pela vida. Porque o Adílio estava sempre circulando. Ou estava tomando pinga, ou estava contando anedota, ou estava mentindo, o Adílio estava sempre fazendo alguma coisa e todo mundo em volta dele. O Adílio era um elemento também de união, de junção. Então, a morte do Adílio pesou muito. A Carme, aquilo tudo que se dizia da Carme, que a Carme era de elite, ela só gostava de determinadas pessoas, ele elitizava o rol dela. Justamente nesse momento apareceu. E todo mundo viu com clareza como a Carme era. Que ela só bajulava quem tinha. Viu, Mauro? Ouviu, Mauro? Bajulava quem tinha, o Mauro é o filho dela. Eu sei. Bajulava quem tinha e só procurava o Adílio quando precisava de alguma coisa. Então, eu tinha pela Carme, eu não tinha admiração. Admirava muito a pessoa da Carme. Incrível que pareça, ela tinha uma personalidade, ela tinha um aplombe, ela tinha uma estampa de rainha. De rainha. A gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aonde ela chegasse, ela aparecia, porque ela tinha brilho a carne. Só que, infelizmente, ela usava às vezes, muito mal esse brilho dela. Pela oração, qual foi aquele canto que eu pedi para finalizar? Se ficou alguma coisa que você queria dizer, que não foi perguntado, porque todas as perguntas foram feitas. Mas eles não estão perguntando porque não podem. Então, faz o seguinte, faz a pergunta para ele. Se ficou alguma pergunta, faça a pergunta como entrevistador. Alguma coisa que ele quer. Faça uma pergunta, formule uma pergunta. Pergunta e ele responde. Eu tenho um defeito muito grande. Dois. Eu sou prolixo. O jeito prolixo, às vezes, cansa. E segundo, eu tenho uma memória desgraçada. Então... O cara que é prolixo, que tem memória, ele fica o dia inteiro falando. Então, o que acontece? Há muita coisa que eu gostaria de falar. Minúcias. A ida do Mauro Brasil no colo do Lorival para Rio de Janeiro, quando a mãe dele morreu. A nossa vinda para São Paulo, que foi rica em detalhes. Apanhei feito um boi ladrão em São Paulo. Eu apanhava de 5 vezes, nunca vinha sozinho, 1 ou 2, porque eles apanhavam. Quando vinha 5, e 5 eu apanhava, porque eles diziam, carioquinha de merda, e perepé, Naquele tempo havia uma rivalidade muito grande entre São Paulo e eu fazia questão de dizer para todo mundo que eu era carioca, e era botafoguense. Tá aí a sua resposta. Aí apanhava. Tinha a pergunta da roupinha do Botafogo que você falou. Tinha a pergunta da roupinha do Botafogo, que daí a criança se tornou Botafogo. A Carme encheu o saco. A Carme encheu o saco com o negócio de São Paulo. São Paulo. Aí um dia, para encher o saco da Carme,
eu comprei uma roupa inteirinha do Botafogo vestindo o Maurício. Do Vinícius. Maurício. Quem falou disso foi o Maurício. Vinícius. Maurício que eu vesti. Ele fala aí, vestindo o Maurício. Maurício que eu estou fantasiado em botafoguense. Ali ele diz que ele ficou botafoguense por causa disso. Ele ficou botafoguense de tanto ouvir falar no Botafogo. Nessa época, o Botafogo havia 2 times no Brasil, grandes times, base da seleção brasileira. Botafogo e Santos. Botafogo e Santos. Então o Botafogo estava no auge, né? Jogavam 5 jogadores do Botafogo jogavam na seleção brasileira. Não é brincadeira. Eu tinha um orgulho disso. O Botafogo entrava em campo, eu chorava. Eu ia em General Severiano, que é o campo do Botafogo, assistir os treinos quando era pequeno. Eu entrava no campo e começava a chorar. Um dia deu uma convulsão em mim, e quando eu acordei, eu estava na diretoria do Botafogo. Eu tinha desmaiado. Nossa. Eu era louco pelo Botafogo. Sabe o que é louco? Bom, por quê? Eu sei por quê. Mas... Por quê? Porque havia, quando eu era guri, no engenho de dentro, havia times de futebol feitos de cabo de vassoura. Se enfiava um prego dentro, no cabo e se enfiava, fazia os 11 elementos. E se jogava com uma bola de ping-pong. O campo era grande, esse tamanho, quase dessa, se jogava. Né? E eu tinha todos os times. E sobrava para mim, sempre o Botafogo. Ninguém queria o Botafogo. Porque de todos os times do Botafogo eram mais ou menos aquele tempo que o Vasco era grande, Flamengo era grande, Fluminense era grande, né? E o Botafogo era menor, Bangu era menor, América era menor. Então, acontece que sobrava. Quando eu via aquelas pauzinhos de cabo de vassoura pintadinho assim, de preto e branco, eu ficava tão emocionado. Aí eu comecei a frequentar General Severiano. Aí eu fiquei mais emocionado ainda. E eu tinha um jogador no Botafogo que eu adorava, que foi meu ídolo de guri. Chamava-se Heleno de Freitas. Eu dava porrada quando alguém falasse mal do Heleno. E o Heleno era maluco. Ele morreu maluco em Barbacena, em Minas Gerais, mas ele era maluco. Ele fazia coisa que Deus duvida. Nunca vi um cara tão indisciplinado. Só o pernambuquinho, mas o Heleno era pior do que o outro. Nunca vi igual. Eu adorava a valentia do Heleno. Ele enfrentava o Mário Viana, que era um juiz desse tamanho, que era essa polícia montada, que era montada num rally dado. Ele ia para cima do Mário Viana e ficava suspenso 6 meses. É um cara maluco, deu tiro no técnico do Vasco, que ele jogou no Vasco, jogou no América. Eu era tarado, mas tarado pelo Botafogo. Eu estava no campo, eu ia sempre com o Edmundo assistir o jogo do Botafogo, porque eu pedia para o Edmundo não deixar eu brigar. Porque tinha uns galas lá desse tamanho, com aqueles braços aqueles caras que trabalham no navio, como que chama? Que trabalham Os estivadores? Hein? O pessoal que trabalha no cais? No cais. Os estivadores? Cada homem com esse tamanho assim e tal. E que eram muito... Antigamente não havia separação de torcida. E falavam mal do Botafogo, do Heleno. Esse Heleno é um filho disso, é um filho... Eu já queria brigar com um estivador. Então é coisa de patologia mesmo. Eu vim para São Paulo, o Heleno recebeu um título no tempo do filme Gilda. Não sei se vocês lembram da Rita Hayworth, Gilda, porque o Heleno era um homem bonito. Aí quando ele entrava em campo, a torcida do Palmeiras, do São Paulo,
que era aniversário do Botafogo, Gilda. Aí eu disse, filha das putas, entendeu? Eu não ia brigar com a torcida toda, eu era guri, eu era Heleno Roxo. Era roxo. E teve uma pergunta que foi feita da outra vez e que ficou em suspenso porque não deu tempo de terminar. Então eu vou te lembrar dessa pergunta, que é o seguinte: a Amália, antes de falecer, lembra que você me contou que ela contou toda a trajetória e a questão do seu pai biológico ter ajudado a cuidar dos outros filhos. Então, eu acho que essa parte eu acho que eles não sabem. Eles não sabem? Eu A acho Mária que me contou, sabe sim. Eles sabem, eu vou repetir. é bom. Eu só sosseguei em relação à minha condição de ser um... Como é que se chama o cara que é aqui? O bastardo? Hein? O bastardo? É. Essa palavra é forte. É forte, fala? O bastardo. É. O bastardo. O último. Eu ser um bastardo de pai, né? Porque eu tinha... A mãe era a mesma. De ser um bastardo. Eu tinha uma verdadeira ojeriza disso. Isso me fez brigar demais na rua. Eu saía... Eu batia em gente que não tinha nada com isso. O cara me ofendia aqui, eu batia no outro lado. Então, eu sosseguei e me acalmei. No dia que a Amália disse, Luiz, você comete um grande erro, uma grande injustiça. O seu pai, que trabalhava naquele navio Epic, quando o meu pai foi embora, O pai dos outros. o pai dos outros Foi embora. foi embora e largou uma família de não sei qual, 10 ou 8 filhos na Rua da Miséria, foi o seu pai que veio alimentar. Então eu sou grata a esse homem, muito grata, porque ele me deu de comer. Não existe nada pior do que a fome. E se ele foi namorado da mamãe, e eu nasci por causa disso, se você nasceu com ele, eu fui muito grato. Eu nunca contei a você, porque eu nunca tive chance de contar. Eu estou tendo hoje, eu lhe contei. Aí eu desarmei, porque desse colóquio amoroso, eu nasci. Então o que acontece? Eu deixei de ter eu tinha um pouco de aversão pela minha mãe, que eu achava, eu era igual o Peter Grilli. Peter Grilli era um argentino, escritor muito famoso na época de 40, que dizia o seguinte: toda mulher é prostituta, menos a minha e do caríssimo leitor. Ou a mãe. Ou a mãe. É uma delícia. Eu li Peter Grilli, nunca mais esqueci. Porra, esse cara é bom. Né? De uma forma geral, todos nós somos prostitutos. Todos nós, tanto homem como mulher. Porque nós passamos a vida inteira trabalhando para os outros. Isso é prostituição. Você trabalhar para os outros é prostituição. Você é um vendedor e trabalha para uma firma, a firma te prostitui, você entendeu? A firma, eu tive essa tese há muitos anos e fui discutir com muita gente sobre isso. Não era porque eu era, como é esse nome? Não vamos. Foi daquele nome que você falou. Nós, de uma maneira geral, somos meio prostitutos ou meio prostituídos. Ou meio safados, sem vergonhas. Todos nós. E essa epidemia que houve. Escuto bem vocês aí. Que foi uma grande lição para essa classe que é terrível, que é de médico. Que eles confessaram que não sabiam o que era. Primeira vez que eu vejo o médico confessar que não sabe qual é a doença que está lá graçando, bonito graçando, né?
Muito bonito. Ou matando todo Hein? mundo. Ou matando todo mundo. Hein? O mundo, pelo mundo, eles não sabem. Então eles tiveram que ter a humildade de saber, não sabemos o que é. Isso baixou muito a bola dos médicos. Eu sempre disse, eu quero ver um dia os médicos dizerem que não sabem determinada coisa, porque o médico é pretensioso. Eu trabalhei 2 anos no hospital, eles acham que sabem tudo. Não sabem não. Eles sabem daquilo que eles estudaram. Admiro o médico estudar 10, 12 mil horas, mas eles não sabem tudo. Então, começar pelos médicos e a começar por todas as autoridades que eu vi falando em televisão ou conversando em qualquer lugar, dizer, ninguém sabe o que é essa doença, sinal de que a pessoa tem que ser humilde para falar que não sabe. Porque alguém, se fosse muito pretensioso, diria, isso é uma Gripinha. um vírus que veio de tal lugar, porque a rata não gostou do rato e beijou a ratazana e não sei o quê. O médico sempre inventa alguma coisa, porque eu acho que médico não sabe, na minha opinião, quando você vai ao médico, você vai a 3 médicos, eles não dão a mesma receita, os 3 médicos. Sempre tem uma variante. E o médico, ele joga, ele apela, ele dá a receita, volta aqui para saber como é que foi. Não. Eu, como espírito, eu posso fazer isso. Então, o que acontece? Primeiro, o médico, e segundo, a humanidade. Enquanto a humanidade não tiver a humildade suficiente, que nós, seres humanos, somos muito pequenos, todos nós, somos um grãozinho, mas um grãozinho de areia, todos nós. E nós temos que nos ajudar uns aos outros, que nós temos que cultuar o bem, que nós temos que velar pelo aquilo que é melhor, que nós temos, que é justamente o nosso bom, aquilo que é bom em nós vamos ser justamente, nós não vamos ter condições de saber, de entender o que está havendo dessa pandemia. Então, o que acontece? Todo mundo está dizendo que a pandemia não volta ao Brasil, no ano que vem ela volta. Quer apostar comigo, André? Né? Não. Quer apostar? Não. Porque acontece o seguinte, porque eles estão completamente perdidos em relação. Com a AIDS ainda eles tiveram Ainda deu tempo. Deu tempo ainda deles aprenderem alguma coisa. Mas com essa aí eles não vão aprender nada. Eles vão ter que tratar realmente quem tiver com a doença. Então a humanidade, enquanto não se modificar e aí ter a humildade suficiente, de uma forma geral, de que nós somos pequenos e precisamos sermos bons uns para os outros, não vai para frente. Não vai para frente. Não vai e volta até acontecer isso. Escuta bem o que eu vou dizendo. Essa epidemia não acaba nunca mais. Ela dá uma melhorada, dá uma arrefecida, e daqui a pouco ela aparece novamente. Quando nós começamos a frequentar praia, frequentar baladas, e quando nós deixarmos de sermos sem vergonhas como nós somos. Porque eu me incluo nisso. Eu sou muito sem vergonha. Muito sem vergonha. Eu dificilmente vou abdicar daquilo que eu gosto em função de uma epidemia. Veja o que eu não gosto do Bolsonaro. Ele é sem vergonha e mentiroso. Bolsonaro é mentiroso. É uma pessoa nociva. Fala que ele é crápula, que ele é um pulha. É muito pequeno. Ele não é uma ameba, ele não é nada. Porque ele nega aquilo que ele não sabe o que é. A negação dele para essa doença é negar o que não sabe. Gente, eu acho que terminei. Eu falei bonito, falei alguns palavrões, eu estou falando muito palavrão ultimamente. Lavar a boca do senhor com sabão. Lavar a boca do senhor com sabão com omo. Não entendi. Lavar a boca com saco. Lavar a boca do senhor com sabão. Com sabão. E Paulo, você
que eu tenho um pouco de mágoa de você porque você se afastou da família. Você fez a pergunta certa, porque você se afastou da família quando ingressou na outra. Você não devia ter feito isso. Você devia respeitar as suas origens, devia agradar a família da sua mulher, porque ela merece, é sua mulher, mas você devia chegar um por um dos seus familiares e pedir desculpa pelo seu afastamento. Você foi um oportunista. Então, Não, Paulo Rossi. Paulo Rossi. Falando de Paulo Rossi. Paulo Rossi. Fala. Para encerrar. Termina. Ah, termina, né? Quer fazer o Pai Nosso? Encerra que está acabando. Eu vou encerrar. Só para concluir, uma coisa que ficou muito linda também no meio dessa história, que foi falado da outra vez, que foi a sensação de que os outros filhos perderam o pai. Mas na verdade não foi isso, segundo o que a Mária deixou bem claro. O pai dos outros filhos é que foi embora e deixou todo mundo a ver navios. A deriva. A deriva. E o pai biológico, como que era? Pedro? Segundo a Mária, Segundo a Mária. sustentou muita gente e deu de comer a muita né? gente. Pedro, né? Não é Pedro, né? Pedro. É Pedro, não é? É, Pedro. Então, e o seu Pedro, que é o pai biológico, seu Zé Luiz, Nunca procurou. fez o que o outro devia ter feito. A gente está passando o que a Mária passou pra gente, que foi uma coisa que ficou no ar. Depois disso, eu baixei a bola. Não, pode. Pode falar. Ela está falando baixo. É por causa que o cachorro está falando mais alto. Então, vou repetir depois. Fala de novo tudo que você falou. Corta, vai começar a finalização. O mais bonito dessa história, e que acabou ficando no final da outra live, é que, na verdade, os outros filhos não perderam o pai biológico. O pai é que foi embora e deixou todo mundo à deriva, segundo o que a Amália passou para o seu Zé Luiz. E aí o pai biológico dele, o seu Pedro, ajudou a avó Beata a cuidar de todos, e não deixou faltar nada para eles. E segundo a avó Beata, a Amália falou também, né, o pai biológico dos outros filhos também, ela chegou um momento que a avó Beata também não estava Não queria mais. Ela não aguentava mais por causa das Porque ele bebia bebidas. muito. Então, é uma lição muito bonita. Muito obrigado pelo privilégio, a honra de estar aqui com vocês. O André, meu esposo, a gente está ajudando a costurar essa coxa dessas histórias. A gente está à disposição se vocês tiverem mais perguntas, porque história o seu Zé Luiz tem bastante, com muitas coisas para a gente aprender. Obrigado, seu Zé Luiz. O senhor sabe que eu amo, uma pessoa que eu admiro. Eu me sinto na posição do Vicente, porque ele tem me ajudado muito, me aconselhado e tem sido assim uma pessoa incrível na nossa vida. E a gente é uma honra tê-lo como meu amigo e uma pessoa que ele dá os ótimos conselhos à nossa família. É muito bom poder estar aqui contando essa história e a gente vai tentar passar alguns pontos. Nós vamos colocar em histórias infantis e adolescentes com as lições para essa geração de hoje, através do personagem, que aí ele vai escolher se vai ser Zezinho ou se vai ser Luizinho. Mas vai ser um desses. Obrigado, seu Zé Luiz, pela história. Obrigado a vocês. Nós vamos estar editando e enviando para vocês. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, nós estamos à disposição, tá bom? Grande abraço, Vaninha, André Maurício Produções e seu Zé Luiz. Dá para assistir, não? Dá para assistir esse trabalho? Dá. Até a próxima. Dá? Não,